Canal Deus Quer Falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Aquele que cuida estar de pé, veja que não caia. Logo, a ordem para nós é: vigia, vigiais para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pessoas estão se desviando da fé, desviando do caminho, desviando da graça. Pode haver uma possibilidade de uma queda, de um desvio, de uma apostasia. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora que há de voltar o vosso Senhor. Aquele que cuida estar de pé, veja que não caia. Ele manda nós estarmos alertas, vigilantes, combater até o sangue contra o pecado, ficarmos atentos às astutas ciladas do diabo. Por isso Paulo vai dizer: nós não ignoramos os seus ardis, suas armadilhas. E isso está acontecendo com muita gente no meio do povo de Deus, e voltando para o mundo, cumprindo os provérbios que Pedro escreveu: o cão que volta ao próprio vômito, ou seja, o cão vomita e come de volta o vômito, ou a porca lavada, limpa, que volta para o lamaçal. Essa é a figura que se usa para o desviado. Uma vez ele comeu vômito, lixo, lavagem, deixou ela, e quando ele se desvia, ele torna a comer novamente os vômitos deste mundo. E nós temos que ficar atentos e alertas quanto a isso. Pode ser que você esteja na iminência de uma queda, de um desvio, caso você esteja brincando com o pecado, brincando com o diabo, brincando com a carne e os seus desejos, e brincando com este mundo. Aquele que não leva a vida cristã séria, com gravidade, a palavra para mim que descreve a fé, o cristianismo, os atributos de Deus é gravidade, solenidade, seriedade. Deus não é coisa para brincar. A Bíblia, a fé é coisa séria, aliás, é a mais séria. E os que não estão levando a sério estão caindo e se perdendo. Só para você ter uma ideia, no Brasil só o Brasil possui mais de 40 milhões de desviados, quase o total dos convertidos. É quase 50 milhões de cristãos evangélicos. Só de desviados são 40 milhões, que poderiam totalizar 90 milhões. Metade do Brasil já podia ser cristão evangélico. O desvio é algo que está acontecendo tão comum, algo tão comum, que já soma os 40 milhões de crentes afastados, desviados. Muitos desses 40 milhões já chegaram até a ser pastores e hoje estão desviados. Richard Owen Robert, no clássico, no livro que ele escreveu, Piedade Vital, ele diz a respeito dos desviados: muitos são impedidos de vencer seus desvios, porque são fortemente guardados de pecados abertos. Se eles tivessem caído publicamente em manifesta iniquidade, ficariam vermelhos de vergonha e voltariam. Entretanto, por enquanto, é tudo segredo. Se há uma consideração particularmente humilhante para um crente com uma mente espiritual, é que depois de tudo que Deus fez por ele, depois de todas as ricas demonstrações de sua graça, depois de Deus mostrar paciência e ternura com ele, e de transmitir suas instruções, e a repetida disciplina de sua aliança, os emblemas de amor recebidos e as lições das experiências aprendidas, ainda
existe no coração um princípio, uma tendência para um secreto, perpétuo e alarmante afastamento de Deus. Desvio é uma das condições mais humilhantes, deveria ser para o crente. O desvio, o desviado. Essa é a minha mensagem para os desviados, para os que estão se desviando, para os que estão firmes, para que não se desviem. E eu vou falar um pouco dos sintomas dos desviados. Para começar, qual é o significado de desviados? Desviado significa afastado, apartado, longe, alienado, remoto. Desviar significa mudar de direção, afastar-se do ponto em que se encontrava, deslocar, mudar a posição, mudar a rota. O desviado mudou, afastou-se do ponto onde se encontrava, a fé em Cristo Jesus. Desviado, segundo Richard Owen Roberts, é aquele que está se desviando da vontade de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Está mudando a rota, a direção e afastando-se do ponto em que se encontrava, ou seja, está se afastando da vontade de Deus. Escute, ele escreve: e para isto acontecer, não há necessidade alguma de alguém sair da igreja, simplesmente basta ele sair do Evangelho, das Escrituras. São os desviados que estão dentro da igreja. Isso é a definição de desviado. Agora vamos aprender onde o desvio se inicia. Alguém que se apóstata se desvia. Como é que isso ocorre? Como é que isso nasce? Você vai poder fazer uma avaliação daqueles que você conhece que já se desviaram ou estão se desviando, ou vai poder fazer uma avaliação de si próprio. Vamos lá. Como é que o desvio ocorre? Primeiro, ele se inicia no coração. Preste atenção. O desvio é interno, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O desvio acontece nas afeições. O desvio acontece em foro íntimo, na mente, nos desejos, na vontade. Hebreus 3, 12 e 14 fala isso. Preste atenção, escute. Vede, irmãos, ele está alertando eles para a possível apostasia, desvio. Vede, irmãos, chamando eles de irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Apartar-se do Deus vivo é desviar. E ele diz que não haja em vós um coração mau e infiel que se aparte do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, a causa do desvio, se endureça pelo engano do pecado. Até aí. O desvio começa no coração. É o coração. E o texto diz: endurecimento. O coração começa a se endurecer. Como assim? O coração do desviado começa a se tornar insensível à palavra de Deus, insensível à palavra lida, à palavra pregada, à palavra ouvida. Ele começa a se endurecer, insensível à palavra, insensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala conosco, que comunica as graças de Deus, que nos convence do erro. O desviado endurece de tal maneira que ele fica insensível à palavra, insensível ao Espírito Santo, insensível a Deus. Ele fica insensível aos cultos. A pregação pública não mexe mais com ele, os cultos não mexem mais com ele. E ele fica também insensível às repreensões ou os alertas. Ele fica duro. As pessoas repreendem ele, exortam, corrigem, chamam a atenção, mas ele está duro. Na verdade, o coração onde se inicia o desvio está duro. Ele não ouve a voz de Deus, não ouve as Escrituras, não ouve a pregação, não ouve o Espírito Santo e não ouve as repreensões dos irmãos. O desvio começa aí, com o endurecimento do coração. E o que endurece o coração?
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Na verdade, por trás de cada desvio tem pecados envolvidos. O que endurece o coração e o torna insensível para Deus é o pecado. Pecado oculto, pecado deliberado, pecado não confessado, pecado não tratado. Acomodar-se com o pecado, acostumar-se com o pecado, praticar regularmente o pecado. Hebreus 12:15 fala melhor isso. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Privar da graça de Deus é desviar. E de que nenhuma raiz de amargura brotando no coração vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Veja só, a raiz de amargura brota no coração, ela nasce, ela é nutrida, ela é alimentada. O que é a raiz de amargura? A exegese desse texto está em Deuteronômio 29:18, que diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor Deus, para que vá servir os deuses dessa nação. Raiz de amargura é quando a idolatria começa a brotar, começa a vir no coração. E quando a idolatria brota, ela priva a gente da graça de Deus, desvio. Quando o coração começa a se inclinar para outras coisas, para pessoas, posses, ídolos começam a ser fabricados, erigidos, erguidos. Raiz de amargura brota, e ela nos priva da graça de Deus, desvio, nos leva ao desvio. Por isso Provérbios 4:23, para você que está se desviando, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O desvio começa em um coração duro, um coração que oculta pecado, em um coração insensível a Deus, a sua palavra, o seu espírito, a repreensão dos irmãos e aos cultos. E ele acontece porque ele está cheio de vaidades e de idolatria. Identifique sua condição e não relute contra ela. Você não pode retornar a menos que perceba que perdeu-se no caminho. O que Jesus diz? Lembra-te, pois, da onde caíste. Identifica a causa, a razão da queda, do desvio. Aquele que cuida estar de pé, veja que não caia.